Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e se existe alguma coisa que é transversal à grande maioria dos portugueses, tem a ver com um ligeiro incómodo naquilo que são os rendimentos das empresas, das famílias, no fundo, do cidadão, não só em Portugal como noutros países do mundo, que são os impostos. A verdade é que em Portugal acaba de nascer uma associação que quer, de alguma forma, equilibrar aquilo que é a relação dos portugueses e o Estado, por causa dos impostos que todos nós pagamos. E é relativamente a isso que nós vamos conversar, precisamente com o presidente e a vice-presidente da Associação Portuguesa de Contribuintes. O presidente é o Paulo Carmona, que costuma ser o nosso convidado até habitual. Muito boa noite, obrigado, Paulo, por estares aqui mais uma vez. A vice-presidente vai ser a única vez que eu vou dizer doutora, é a doutora Filipa Sousa Santos. Muito boa noite, muito gosto e espero que se sinta bem-vinda e acolhida aqui no Isto é o Povo a Falar. E Paulo, realmente eu já sabia que isto ia existir, não é? Na altura em que estiveste cá já estavam em fase de pré-lançamento e pareceu-me algo tão intuitivo que o que me espantou foi, de facto, não existir uma estrutura que fizesse isso. Então, se nos pudesse levar um pouco pelo processo de criação da Associação Portuguesa de Contribuintes. Obrigado pelo convite. Isto não é uma ideia nova, como disseste muito bem, só peca por tardia em termos da sua criação e do seu desenvolvimento. Já existe noutros países há muitos anos. A Associação Alemã Bávara mais antiga tem 70 anos e, aliás, foram eles que nos incentivaram e vieram a Portugal para nos empurrar para a Constituição. Não só eles, como os suecos, como a própria Associação Europeia, nós temos bastantes contactos. E então estão-nos a ajudar bastante. Aliás, estiveram presentes nesta última conferência que nós fizemos de lançamento. Nós tínhamos visto uma conferência para lançar a associação no dia 8 de novembro. Tínhamos tudo lançado, tínhamos a imprensa, tínhamos a comunicação que íamos fazer, só que na véspera o Dr. António Costa resolve demitir-se e então o foco mediático fomos completamente engolidos pela onda da demissão e não se falava noutra coisa, como é óbvio. Portanto, lançámos agora em janeiro, estamos a dar os primeiros passos, já temos uma parte bastante substancial, muitos associados, já estamos com 150 associados, isto em 3 semanas. A cota é barata, são 12 euros, é €1 por mês, e nós, aliás, recentemente, foi ainda esta semana que passou, viemos cá para fora também com um documento, com um parecer da própria associação para desmistificar e para combater aquela ideia tonta, que não tem outra palavra, do imposto sobre sucessões e doações. Sim. Depois já na parte final iremos falar um pouco sobre especificamente isso. Sobre essas e portanto, outras esta nós queremos ter o mais possível de associados. Para quê? Por isso é que a cota é bastante baixa, para termos uma representatividade de muita gente, de muitos associados, para podermos, junto dos governos, junto dos partidos, sermos parceiro na concertação social, e para isso precisamos da ajuda de todos, para nos dar esse poder de nós conseguirmos defender e, sobretudo, fazer com que o Estado e a autoridade tributária respeite mais o contribuinte. Porque somos nós que fazemos o sacrifício todos os dias ao pagar os nossos impostos, seja nos nossos rendimentos, no nosso salário, seja no consumo, em todos os bens que nós consumimos, seja no pão, no leite, nos ovos, estamos sempre a pagar impostos, e os impostos também uma das causas objetivos da associação é aumentar a literacia fiscal, ou seja, explicar aos portugueses o que é que são os impostos, cada um dos impostos, para que é que servem. Na essência, como sabes, o imposto
era cobrado pelo rei há muitos anos atrás, na essência, que era para as guerras, para a soberania, para a aplicação da justiça, para a defesa. Uma coisa linda, uma coisa muito antiga na história da humanidade. Muito antiga. E, aliás, sobre os impostos é interessante, porque já falamos um bocadinho mais à frente sobre isso. A história em Portugal, nós temos a mania de fazer impostos extraordinários, ou seja, um imposto que é só extraordinário, é só para fazer aquele, como fizemos agora, a contribuição extraordinária, quando foi do tempo da Troika, sobre as energias, sobre a banca, ou sobre os petróleos, há uma contribuição extraordinária. E nós somos os campeões no mundo em manter impostos que são extraordinários. Nós criámos em 1657 um imposto chamado Imposto de Selo, que foi criado para ajudar para a Guerra da Restauração, para juntarmos exército, comprarmos munições para combater os espanhóis. 400 anos depois, ainda cá está, e já ganhamos a Guerra da Restauração. E os espanhóis não têm interesse nenhum em vir para aqui. É um imposto que era extraordinário e cá ficou. Portanto, é essa situação de dizer assim, senhor, nós temos impostos, que é um pagamento que nós fazemos para o bem comum. O Estado é uma entidade que nós, a comunidade, criou para administrar a justiça e para trabalhar para o bem comum, e depois, mais tarde, por causas sociais, para não deixar que o próximo sofra e para nos dar uma cobertura e uma amplitude social nos serviços públicos, saúde, justiça, educação. Mas o que nós estamos a ver hoje em dia, e acho que todos os telespectadores nos estão a ver, nós estamos a pagar impostos e o retorno está cada vez pior. E é uma das coisas que tu tens falado bem neste programa, e bem é um serviço cívico que tens feito, que é a parte da degradação que existe em termos de sistemas públicos, de serviço público, e nós cada vez estamos a pagar mais impostos e cada vez temos a ter menores resultados, menores retorno daquilo que é pago ao Estado. É como eu vou ao supermercado, cada vez pago mais e as coisas que vêm não são boas. E é isso que nós estamos também a querer lutar. Eu gostei daquela parte da literacia fiscal. Desejo-te boa sorte, olhando para os últimos acontecimentos, nomeadamente relativos à literacia financeira. Filipa, um dos objetivos é reequilibrar então esta relação do Estado para com os contribuintes, mas algo interessante que vocês mencionam é que deve existir uma simplificação e uma transparência, digamos, nesta relação. Porque muitas vezes nós, contribuintes, não temos exatamente a consciência do volume de taxas, taxinhas e impostos que pagamos, pois não? De todo. E acho que é muito difícil mesmo para o fiscalista mais dotado e conhecedor do sistema fiscal muitas vezes capturar toda essa informação. De facto, nós pagamos taxas, pagamos impostos, pagamos contribuições, pagamos uma série de coisas sobre tudo o que fazemos e muitas vezes elas próprias se superpõem. Eu acho que é irrealista nós pensarmos que não vamos ter que pagar impostos ou que não vamos ter que pagar as taxas ou que não temos que dar, de facto, essa contribuição ao Estado, porque o Estado é suposto prestar um serviço, como o Paulo dizia, em torno dessa contribuição que nós todos fazemos e que muitas vezes fazemos para garantir algum equilíbrio da sociedade e do modelo social, porque nem todos nós temos o mesmo nível de rendimentos e, portanto, logicamente, alguns de nós têm que contribuir um pouco mais do que outros para conseguirmos ter aqui um modelo de sociedade equilibrado. Dito isto, é importante percebermos o que é que estamos a pagar e sobretudo, em prol do que é que esse dinheiro está a ser utilizado, não é? E muitas vezes não é claro para nós se está a ser corretamente utilizado, eficazmente aplicado, se as políticas e as ideologias que são seguidas em cada momento, de facto, fazem com que o nosso dinheiro, que não deixa de ser nosso, exatamente, esteja a ser bem gerido. Mas que nos é coercivamente retirado. E não achas que parte desse desequilíbrio é o facto de eu sou obrigado a pagar, então o Estado deveria ser obrigado a cumprir com o serviço público de qualidade que se espera? Sim, eu não sei se utilizaria o termo coercivo, não é? Porque acho que a Constituição prevê que todos nós temos direitos e deveres e, portanto, eu acho que o pagamento dos impostos, embora possa não concordar com o nível de impostos que está a ser cobrado neste momento, é uma obrigação de todos contribuirmos para esse bem comum. De facto, o que está aqui em causa... A palavra coerciva é um exagero. Faz parte das nossas responsabilidades sociais. Os sorrisos que nós temos quando temos que
Dito isto, sem dúvida nenhuma, Todos contentes eu dito e isto, felizes. ninguém Olha, está aqui a gosta. minha declaração de que alegria! Eu, quando recebo o meu recibo de vencimento, detesto aquela linha que diz retenção na fonte, não é? Na fonte Mais luminosa. a contribuição para a segurança social, mais aquilo que ao final do ano vem. E já para não falar em tudo aquilo que pago cada vez que vou ao supermercado, na conta da luz, Está em todo o sítio. Agora, o que eu acho que é de facto, se nós temos a obrigação e o dever de pagar impostos, o Estado tem a obrigação e o dever de fazer uma correta utilização desses fundos. E acho que aqui muitas vezes o que está em causa é de facto se o nosso dinheiro está a ser corretamente aplicado ou se poderíamos, utilizando um modelo de gestão muito mais eficaz, ter todos um bocadinho de folga naquilo que é a carga fiscal que pagamos. Isso é que era bom. Olha, a Filipe é uma boa vice-presidente. Boa, espetacular. Paulo, relativamente ainda à associação, como é óbvio, há muitas vezes neste tipo de situações sempre uma tentativa de tentar partidarizar ou politizar uma associação cívica, mas neste sentido penso que a Associação Portuguesa de Contribuintes é absolutamente partidária. Absolutamente partidária. Nós temos pessoas de vários quadrantes, uns que foram ministros, outros foram secretários de Estado, em governos socialistas, em governos sociais-democratas. Portanto, temos o mais possível uma dispersão ideológica dentro do Conselho Geral, que está disponível no nosso site para ver, não vou ser exaustivo, mas temos pessoas que apoiam as diversas forças políticas nestas eleições. Portanto, não é completamente... E a própria associação é agnóstica. Nós não vamos dizer, olha, temos impostos muito altos. Obviamente ninguém gosta de pagar impostos. Os impostos somos nós, os cidadãos, que, teoricamente, dizemos ao Estado, dizemos aos partidos que vão governar o Estado, mediante as propostas eleitorais, nós queremos, sim senhor, olha, tu achas que o Estado deve fazer isto? Sim senhor, e vais cobrar mais impostos para isso ou vais organizar o Estado para isso? Somos nós que temos essa escolha. Agora, dentro dessa escolha do nível de impostos, sobretudo aquilo que acaba por ser um bocadinho ideológico, de saber qual é que é o papel do Estado na sociedade. Ou seja, é um Estado garante, um Estado que é prestador, um Estado que é o monopólio da educação, o monopólio de alguns transportes, por exemplo, da travessia do Tejo, dos transportes ferroviários, até que ponto é que nós gostamos disso ou não gostamos disso, até que ponto é que o Estado deve ser um prestador de serviços de educação ou deve dar às pessoas liberdade para eles escolherem e subsidiar as escolhas das pessoas. Isso são questões ideológicas nas quais nós não nos metemos. Isso cada um de nós, obviamente, tem a sua ideia ideológica, as suas convicções, mas a associação tenta abstrair-se dessa situação. Por exemplo, uma das coisas da literacia fiscal é o que é que o Estado deve pagar e o que é que deve ser o utilizador a pagar. O utilizador pagador. Nas portagens, por exemplo, que é o caso que tem mais variedade, deve ser a pessoa que transita na autoestrada a pagar a portagem ou deve ser o contribuinte? Por exemplo, em Espanha, que tem muito poucas portagens, o contribuinte paga, porque aquilo é manutenção, é construção, alguém tem de pagar sempre qualquer coisa, ou é o contribuinte ou quem utiliza. Em Portugal, convencionou-se, ou pelo menos a maior parte das portagens, agora há o debate se devemos ou não devemos isentar as escudos, saber se deve ser o contribuinte ou se deve ser o utilizador pagador. Na saúde ou na educação, convencionou-se que é o Estado, o contribuinte, que é solidário para com as pessoas que não têm dinheiro e não é a pessoa que vai utilizar a escola, que vai pagar a escola, vai pagar os professores ou vai à educação. Mas e isso vai pagar aumenta a educação. responsabilidade, creio eu. Quando o Estado utiliza o dinheiro de todos, tem que aumentar a sua eficácia e a sua eficiência. Precisamente, é a questão do respeito, que a Filipa estava a dizer muito bem, é o respeito pelos cidadãos, pelos contribuintes e pelo dinheiro dos contribuintes que é utilizado. Posso só fazer uma pergunta ainda antes de continuares? Nós chamamos orçamento de Estado ou orçamento do Estado? Orçamento do Estado. Do Estado. Porque o dinheiro é nosso. O Estado não tem dinheiro. O dinheiro do Estado é o dinheiro dos contribuintes. Porque o Estado não produz, o Estado não planta couves, o Estado não produz sapatos, o Estado não produz bens que sejam facilmente transacionáveis. Mas, Paulo, mas aqui estás a levar para algo que é muito importante e tu mencionaste, e desculpa, sabes que as nossas conversas acabam mesmo por ser assim. Eu vejo o contribuinte a pagar coisas como se o Estado tivesse que ter lucro em determinadas situações. E não sei se esse é o princípio operacional de um Estado. Pois é que há muitas situações em que o Estado, além de nos tirar, enfim, uma forma de expressão, além de retirar os impostos, ou seja,
impor aos portugueses a recolha dos seus rendimentos ou dos seus consumos, o Estado também depois vai, a nível de impostos, lucros de empresas que são monopolistas, das Águas de Portugal, empresas que não temos grandes alternativas em fugir e que têm lucros que são lucros bastante elevados. Ou, por exemplo, uma coisa que acho que é pessoalmente absurdo, é o Estado obriga os cidadãos a tirarem certidões, por exemplo, e as certidões que não custam nada, porque o Estado está digital, uma pessoa chega lá, quem vai à internet, tira lá o PDF, imprime. Portanto, a tinta da impressora são nossas. O Estado não tem nada, aquilo é uma coisa que sai. Então, o custo daquilo é 0 ou 1 cêntimo. E quanto é que cobra por cada certidão? Cobra 5, 10, 30, 40, o que for. Ou seja, é um centro de lucro que eles têm previsto nas receitas do Orçamento do Estado de 126 milhões de euros, que na prática está a ter lucro à conta dos portugueses e da obrigação que ele dá aos portugueses para tirarem determinada certidão. Por exemplo, a questão do passaporte. Então, são aqueles impostos escondidos. A questão do passaporte. Nós, em Portugal, temos um passaporte que custa 60 euros. Se for o mais normal, barato, o normal, quando vier vem, e tem uma validade... 120 ou 90? Eu estou falando mais baixito, Okay, pronto, 60 euros. Okay. E tem uma validade de 5 anos. Daqui a 5 anos, se eu precisar de tirar o passaporte por uma razão qualquer, mais 60 euros. Em Espanha, aqui ao lado, tirar um passaporte custa 40 euros e tem uma validade de 10 anos. Só daqui a 10 anos é que eu vou tirar o passaporte outra vez. São esses géneros. Quer dizer, o papel é o mesmo, o passaporte é o mesmo, é tudo o mesmo. Em Portugal, se calhar, até é mais barato. O processo é igual, é tudo igual, até relativamente centralizado. E os portugueses até ganham menos que os espanhóis, mas, cara, conseguimos ter o passaporte mais caro do que em Espanha e a valer menos tempo. Este género de situação que nós contribuintes, e a Filipa trabalhou nisso e sabe muito bem, aquelas 4.000 taxas e taxinhas que a CIP encontrou naquele estudo que encomendou, são taxas, muitas delas, aliás, aberrantes, que tinham receitas de 350, 500 euros por ano. Custa mais andar a cobrar a taxa propriamente dita do que a taxa vale em si. Abolir aquilo que não faz sentido. Há muitas taxas que são perfeitamente inconsequentes, já perderam sequer a razão. A taxa existe lá, mas as pessoas já não se lembram porque é que foi criada aquela taxa. É estes impostos escondidos, as certidões, das taxas, das taxinhas, que nós queremos combater. E atenção, nós não queremos fazer, nós estamos aqui e o Estado está do lado de lá. Não, nós acreditamos piamente em que o Estado até necessita de ser ajudado nisso, porque quando um governante toma posse lá no Terreiro do Paço, ele vai cheio de ideias, cheio de boas vontades, todos, eu acredito que sim, genuinamente, e depois de repente chega e depois tem que apagar fogos, tem que estar a assinar um assunto corrente aqui, porque há uma coisa urgente, há sempre urgências, e ele gasta 90% do tempo em urgências e assuntos correntes e depois aquilo que ele tem de fazer de facto não faz. O que acontece? A selva fiscal evoluiu de tal maneira quem chega, em vez de estar a tratar da selva que lá está, ainda planta mais uma árvore, ainda planta mais coisa, aumenta a confusão. E acabamos por não aprender aquele princípio de que tempo de facto é dinheiro, não é? E Filipa, relativamente a isso, há um estudo da OCDE que diz que somos o terceiro país da Europa com mais tempo que é necessário para preencher as nossas obrigações fiscais. Indo neste sentido e vendo de facto, recordo-me de um convidado que está a construir uma casa e teve que ir pedir uma certidão e teve que ir depois passar pelo notário e depois é que voltou à Câmara. Quando a certidão esteve o tempo todo na Câmara, isto não é de facto uma demonstração de que temos que simplificar a relação até para torná-la mais rentável? Eu acho que há aqui dois fatores críticos muito, muito relevantes, que é, por um lado, a complexidade que está associada à gestão individual de todos os nossos impostos, não é? Quando preenchemos uma declaração de IRS no final do ano, sabemos que muitas vezes precisamos de recorrer ao apoio de um contabilista para nos ajudar a guiar em todos aqueles anexos e o que é que eu posso declarar, o que é que eu posso evitar como despesa, etc. Logicamente que isso tem a ver com a complexidade e que muitas vezes faz com que se aumente aquilo que é a sobrecarga financeira para o contribuinte relacionada com as suas obrigações, porque ao não saber que tem uma determinada obrigação, pode incorrer em multas e custos adicionais. E depois as multas são logo com certeza, não é? musculadas. Mas além da questão da complexidade, que
nós também, obviamente, quando promovemos a transparência do sistema fiscal, acho que a questão da complexidade está diretamente relacionada com o aumento da transparência. Também há uma questão, pegando aqui no exemplo que estávamos a falar do passaporte. É óbvio que nós vamos pagar uma taxa de 5 em 5 anos, 60 euros, para renovar um passaporte, que em muitas circunstâncias não tem qualquer tipo de alteração. Mas além do custo para o contribuinte, há o outro custo escondido, que é nós temos que marcar uma ida para fazer a renovação. Há recursos do Estado que são consumidos. Os tempos de espera são terríveis. Quando vemos a pandemia... que passou a tornar quase normal o ter que marcar para ir a uma conservatória, não é? Exatamente. Nós sabemos, eu tento marcar para ir renovar um cartão de cidadão ou um passaporte a uma conservatória e às vezes dá-me para daqui a 2 meses ou daqui a 3 meses. E acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca que não só afeta o contribuinte, como afeta, se calhar, a empresa onde o contribuinte trabalha. Com certeza, não é? Com certeza. E, portanto, além de podermos beneficiar, se calhar, no aumento do prazo de validade do passaporte, isso traria também um alívio para aquilo que é a qualidade dos serviços públicos e o serviço público que é prestado, que é muito significativo. Também, portanto, acho que há estas duas vertentes associadas a qualquer imposto e taxa, não é? Porque não é só impostos, é impostos, taxas e tudo aquilo que nós pagamos sempre que precisamos de qualquer coisa do Estado, que são muito relevantes. E, portanto, é este equilíbrio, é esta transparência, é esta eficácia na utilização dos recursos públicos, que não são meramente financeiros. Há também o tema das pessoas, que são um grande encargo quando olhamos para o orçamento do Estado, que, obviamente, temos que todos beneficiar de uma melhor gestão. Até porque com os índices de crescimento económico que Portugal tem tido nos últimos tempos, e estou a ser irónico do crescimento económico, devíamos ser um daqueles países onde cada euro deveria mesmo valer e rentabilizar por esse euro. Achas que, de alguma forma, o Estado é um desperdiçador também dos nossos impostos, ao não ser tão eficaz assim? É desperdiçador dos nossos impostos e, sobretudo, complica-nos a vida. O Estado atrapalha. Nós não somos a Associação do Passaporte, mas esta questão é a questão da atitude. Há 2 países na Europa que têm validade de 5 anos do passaporte. Nós somos um deles. Não faz absolutamente... E outro é um dos países bálticos que até tem ali um problema com a minoria russa. Nós não temos problemas desses. Somos um país pobre e estão-nos a exigir coisas que não fazem sentido. Ou seja, o Estado não facilita a vida dos portugueses e poderia facilitar e poderia ter outra... Esta é uma atitude, é a questão só mesmo da atitude. Nós vemos, por exemplo, o excesso de burocracia, que é fruto da desconfiança que o Estado tem em relação aos portugueses, porque acha que os portugueses querem todos fugir aos impostos, a burocracia, porque nós, para pesar qualquer coisa, precisamos do papel, mais a certidão, e depois o Estado impõe... Quer dizer, é anedótico, conta-se, aliás, a pessoa que testou isso está no Conselho Geral, estava a contar isso na conferência, em que um senhor da repartição de finanças de Sintra estava a pedir uma tradução de uma certidão brasileira por causa da casa, e ele diz, mas brasileira é português, mas não, mas tem sotaque, portanto nós queremos uma certidão completa. Ou seja, pedir uma tradução do português brasileiro para o português cabe na cabeça daqueles poderes pequenos, mas infernizam a vida das pessoas. Repara, outra coisa que nós queremos, neste caso, ajudar o Estado e ajudar os portugueses. Nós não temos uma política fiscal. Nós temos 200 políticas fiscais. Cada repartidão de finanças tem uma política fiscal. Por exemplo, as interpretações são diferentes de uma repartição da Algesura ou do Algarve com uma repartição da Beira Baixa ou de sítio qualquer. Isto são casos verídicos em que as obras que são efetuadas, por exemplo, numa compra de uma ruína, depois já não contam para as mais-valias quando se for a vender, mas noutra repartição de finanças conta. Portanto, é o mesmo país e um determinado processo, uma determinada interpretação sobre o imposto de mais-valias e as obras que fazem numa ruína são completamente diferentes. Ora, isto não é possível, e nós queremos... Atenção, nós não estamos numa de vir fazer um protesto, nós queremos mesmo ajudar o Estado, ajudar os portugueses, portanto, descomplexificar a nossa vida, desburocratizar o mais possível. Aliás, é isso que fazem as nossas congêneres no resto da Europa e, sobretudo, fazer com que os impostos sejam aplicados na sua razão como deve ser.
Outro exemplo agora no orçamento do Estado. Nós temos o imposto sobre o tabaco, que é o chamado imposto sanitário. Acaba por ser um imposto comportamental. Para as pessoas, aumenta o imposto sobre o tabaco, porque tem malefícios e é, digamos, quase para as pessoas deixarem de fumar, não é? Torna isso caro. Podemos discutir isso mais ou menos, mas é algo que os países têm todos feito. O tabaco ainda tem espaço para mais imposto? O imposto pode ter espaço até à lua, não é? O problema é que quanto mais espaço há para o imposto, mais depois é a questão dos contrabandos e aquelas coisas todas que acontecem, não é? A curva de Laffer, assim, do imposto. Mas, por exemplo, esse imposto, entretanto, já foi estendido neste Orçamento do Estado para as pessoas que fumam aquelas... O eletrónico. O eletrónico que não tem tabaco. Do vapor, não é? O vapor, exatamente. Portanto, um imposto que era um imposto dissuador do consumo, porque era mal para a saúde, também já foi estendido para as pessoas que fumam só o arzinho. Não acredito que aquilo faça bem, mas não me parece que faça tão mal como o tabaco. Portanto, mas ou seja, a origem do imposto já evoluiu, como outros evoluem, porque o Estado precisa de impostos e está sempre a arranjar ideias. Estás-me aqui a abrir uma porta complexa e esta pergunta vai ser para os dois, Filipe, depois só me vir. Obrigada. Que é aparentemente em Portugal o Estado não pode ver nada a funcionar porque tem logo a tendência, temos que criar o imposto. Precisamente. Para fazer qualquer coisa criam dificuldades. Se aquilo começa a funcionar bem, põem logo imposto. Veja o alojamento local, por exemplo. Para fazer aquilo, começaram a criar licenças e complicações e burocracias. Depois, mesmo assim, aquilo estava a correr bem. Mais imposto, mais taxa, mais seja o que for. Ou seja, o Estado, quando vê que alguma coisa está a funcionar bem na economia, está a desenvolver... Temos que ir lá buscar dinheiro. Temos que ir lá buscar dinheiro. O que é? Não está a cobrar imposto. Tem que cobrar imposto. Portanto, é que já não há uma coerência, uma harmonia entre as várias cobranças fiscais. Há uma necessidade, há uma voracidade fiscal de ir cobrar mais impostos. Porque lá está, é muito mais fácil cobrar imposto aos portugueses do que o Estado olhar para si próprio e aumentar os seus níveis de eficiência na prestação dos serviços. Porque dizem, mas se calhar eu não preciso de tanta gente para cobrar este serviço. Está bem, mas se calhar, olha, quando esta pessoa se reformar não pomos mais gente. Não, vamos lançar mais um imposto, ou vamos criar mais uma comissão para fazer isto, mais um instituto para fazer aquilo. Ou mais um imposto extraordinário. Exatamente, e depois cria-se um imposto extraordinário, como o outro que está cá há 400 anos. É extraordinariamente longo. Filipe, relativamente a isso, achas que de facto Portugal tem sido useiro e vezeiro, digamos, deste tipo de política, que é um determinado setor começa a funcionar, está bem, e não cobramos impostos, começamos a cobrar, ou então ainda aumentamos o volume de imposto, sendo que a Constituição diz que, de facto, o imposto também deve ser progressivo, mas eu creio que é só no IRS. IRC. Ou IRC. Também. Também? Eu não sei se partilho dessa visão ideológica, mas eu acho que tendencialmente acaba por acontecer. Ou seja, eu acho que quando o Estado tenta entrar... Vamos pegar no exemplo do alojamento local, por exemplo, que o Paulo estava a dar. Eu acho que por trás deste licenciamento, por trás destes impostos, por trás de todo estes artifícios que têm sido criados nos últimos tempos, há uma ideologia e há uma opção política, que é, eu tenho um problema de habitação e, sobretudo, nos grandes centros urbanos, o alojamento local, a par de outro tipo de investimentos, sobretudo investimento de capital estrangeiro, tem vindo a canibalizar aquilo que é a habitação disponível para este tipo de Isso é o que eles situações. Pensam. Não sei se os dados de facto confirmam. Vou assumir que é esta a ideologia e que me parece ter algum fundamento. Okay. Agora, mais do que estarmos a taxar, não é? Porque quem comprou uma casa, e eu conheço N exemplos de pessoas que mudaram de casa para outro sítio, se calhar longe do centro, e submeteram a sua própria habitação a um sistema destes de alojamento local. Portanto, é uma fonte de rendimento que ajuda a pagar uma outra habitação e tornaram rentável aquilo que era um espaço seu, que compraram com o seu trabalho. E, portanto... O qual já pagaram impostos sobre o qual já pagaram impostos. Portanto, às vezes o que se cria é que com estas ideologias e com a necessidade de promover determinado tipo de incentivos, criam-se distorções como esta, em que eu quase que estou duplamente a taxar aquilo que é os rendimentos e nem sempre os rendimentos que de facto deveriam ser taxados, não é?
Portanto, eu acho que o Estado, ao não conseguir ser eficaz na regulação dos setores, opta por este tipo de instrumentos que tornam inviável qualquer negócio. E nós não nos podemos esquecer que tanto o trabalho, os salários, como os próprios impostos, provêm da riqueza que todos nós criamos. Portanto, é preciso haver um espaço para que os negócios, a economia prospere, para todos nós conseguirmos ter mais rendimentos, incluindo o próprio Estado. Paulo, permite-me que eu comece aqui com a Luísa, ou continuo com a Luísa, relativamente a algo que é o imposto... Com a Filipa, perdão. O imposto sucessório, que é pelo seguinte motivo. Já há um par de anos para cá que anda a ser alertado que as próximas gerações vão ser mais pobres do que as gerações anteriores. E, no entanto, há já uma proposta para que haja um aumento, creio eu, no imposto sucessório, quando aquilo que nós queremos é que a geração anterior tenha riqueza para poder passar e deixar para as posteriores. Mais uma vez, acho que por trás está uma questão ideológica que tem a ver com taxar riqueza, não é? Taxar as grandes heranças, mas na prática o que vai suceder é que quem vai ser taxado são aqueles contribuintes ou aqueles herdeiros de heranças que não de periferia, tiveram... quase. Com certeza, porque os outros podem beneficiar de regimes de otimização fiscal, como têm alguma literacia financeira, fiscal, de uma série de coisas que lhes vai permitir, com certeza, criar algum tipo de mecanismo que lhes permita evitar esse custo adicional. E alguns perfeitamente legais, como investimentos que existem. As fundações. Eu falei em otimização fiscal. Claro. Otimização fiscal, que é legítimo. Claro. Agora, para aquela pessoa que viveu na terrinha, cresceu, nasceu, foi criado lá, viveu lá toda a vida, viu os seus filhos virem para a grande cidade, popô. Quando a herança for para passar para os filhos, são essas heranças que provavelmente vão ser o maior fruto de fonte fiscal deste imposto. E está errado, porque as pessoas já pagaram imposto sobre isso quando auferiram os rendimentos. Muito bem, Paulo, relativamente a isto. Relativamente a isto, é mais a própria poupança dos portugueses. Nós precisamos muito da poupança em Portugal. Nós, na prática, estamos a taxar essa poupança. E o que a Filipa está a dizer é que depois acabam por ser os pobres, as pessoas mais, com menos possibilidade. Porque uma herança acima de 1 milhão de euros já permite serviços de optimização fiscal, trust, fundações, ou o que seja. Portanto, consegue-se, quem tem uma grande herança acaba por conseguir-se fugir. Agora, isto... E, aliás, nós provamos e demonstramos no nosso parecer, que está disponível no site e nas redes sociais, que nos países onde é aplicado, a cobrança normal é entre 0,1% ou 0,7% do PIB. Aliás, nós tínhamos um imposto que foi eliminado em 2003 porque custava mais a cobrar do que a própria receita. Portanto, não faz sentido. Isto, do ponto de vista técnico, é um erro. E depois acaba por fazer despertar o pior que as pessoas têm em termos, a inveja do tipo que tem muito dinheiro, porque é desigualdade, porque é isto, porque... A desigualdade que existe em Portugal não é porque um tipo passa aos filhos mais tarde no fim da vida um bem. A desigualdade começa quando os filhos são pequenos, entre as pessoas que têm acesso à escola pública e à escola privada. Melhorem a escola pública e não se deixem ficar só por conversa. Nos países normais, mesmo nos países que defendem o privado, a Alemanha, a Inglaterra, etc., nos Estados Unidos, a escola pública é uma escola que funciona. Se houver escola pública, não precisamos dos privados. Mas aí, logo, começa a desigualdade, é aí. Portanto, mais tarde, não é aos 60 anos ou 70 anos que eu vou receber uma herança de um pai ou de um avô que agora, de repente, vai mudar a minha vida. Não, é quando eu sou pequeno. E isso é que o Estado devia preocupar-se. É operacionalizar e melhorar os seus serviços públicos e não estar a castigar a poupança de uma vida inteira, como a pessoa já pagou tanto durante toda a vida que paga depois de morto, quer dizer, morre e depois ainda vai pagar imposto quando vai... Quer dizer, é o absurdo total. Mas depois vemos, acho que foi o Bloco de Esquerda e o Partido Livre, que fazem isto, mas é uma medida populista, depois ainda dizem que os outros é que são populistas, eles próprios fazem populismo, com uma medida que só vai atrapalhar a vida dos portugueses, vai conduzir a fugas de maciças, etc., e a outros géneros de engenharia fiscal, e depois quem vai pagar são os mais pequenos, que é quem, no fim, acaba por pagar a fatura. Eles que vejam, e aliás...
nós mostramos parecer. o nosso parecer, em que de facto aquilo é errado, mas continuam a insistir nesta situação, não faz sentido absolutamente nenhum. Quero recordar que estamos a conversar com o Paulo Carmona e Filipa Sousa Santos, presidente e vice-presidente da Associação Portuguesa de Contribuintes. Filipa, relativamente também a determinadas medidas do Estado, normalmente o cidadão comum, sempre que ouve o Estado dizer que vai acabar com isto ou com aquilo, quando tem a ver com impostos ou portagens ou determinadas coisas, ficamos contentes, porque parece que na realidade deixamos de pagar. Eu não sei se a realidade é mesmo essa. E tem sido anunciado, sem obviamente estarmos a falar de campanha, mas tentando contextualizar. Por exemplo, o fim das SCUT. Mas aquilo tem um custo e tem um valor que já foi contabilizado no orçamento do Estado. Se nós deixarmos de pagar aí, o Estado irá buscar por outro lado? Só há duas hipóteses, não é? Ou corta na despesa ou aumenta na receita, não é? E se no final do dia isto não produzir uma conta equilibrada, chegamos aqui a um outro conceito que às vezes nos parece uma coisa assim distante, não é? No vazio, que é a dívida pública. E a dívida pública, mais cedo ou mais tarde, tem que ser paga, não é? Nós temos tido aqui alguma redução da dívida pública nos últimos anos, mas tivemos uma situação, não há muitos anos atrás, em que o Estado deixou de se conseguir financiar nos mercados internacionais e, portanto, foi preciso pedir ajuda, porque uma situação dessas também leva a que o país entre em falência. A mesma coisa com o nosso orçamento em casa. Se eu gastar muito mais todos os meses do que aquilo que recebo, vou chegar a um ponto em que já ninguém me empresta dinheiro e eu tenho contas para pagar. E, portanto, ao Estado aplica-se exatamente a mesma regra. Portanto, e vamos lá ver, nós temos que perceber o contexto em que estamos neste momento. Estamos numa fase de campanha eleitoral, é a fase das promessas, todos fazem promessas, nós também não compreendemos o todo, porque ainda não conhecemos os programas eleitorais, portanto ainda não percebemos exatamente, ok, vou dar aqui, mas vou tirar dali, não percebemos exatamente como é que se vão financiar certas medidas, mas a verdade é que para aquele grupo que é afetado por essa melhoria, esta medida pode parecer muito interessante, mas o dinheiro depois terá que vir de algum lado, como dizia bem. Portanto, ou vem porque cortei na despesa em qualquer outro lado, e, portanto, provavelmente poderei ter um serviço público muito menos eficaz do que aquele que tenho em determinada medida, ou porque vou aumentar a minha receita, porque não vou cobrar as SCUT, mas vou aumentar uma taxa, um imposto, se calhar o meu passaporte passa a ser renovado de 3 em 3 anos, não sei. Ou então, de facto, o Estado vai ter que se endividar e isso tem, a médio e longo prazo, um prejuízo para todos nós. Muito bem. Olha, e Paulo, ainda relativamente a isto, e porque um dos vossos desejos e preocupações, para além do reequilibrar, vocês querem fazer parte depois da concertação social e a garantir, então, esta famosa literacia fiscal. Mas, por exemplo, nós assistimos há pouco tempo ao anúncio de que tinha havido uma baixa real do IRS, okay? Que o IRS ia ter um peso menor no PIB, que significava que os portugueses iam pagar menos IRS. Mas depois, quando pegamos no bolo todo, ficámos a saber que o ano passado fechámos contas com a maior carga fiscal de todos os tempos. É também para nos alertar para isto e sermos mais exigentes com o Estado que a Associação pensa em propostas e formas de se relacionar com a sociedade civil e depois com o Estado? Pois, a parte da literacia para nós é fundamental, literacia fiscal e literacia financeira, porque muito do que tu estavas a mencionar baixa o IRS, mas é uma baixa apenas virtual, porque na prática, na realidade, as receitas aumentam e vamos ver a carga fiscal em função do PIB acaba também por aumentar. As receitas do IVA aumentam porque, como tudo aumenta, a base,
Portanto, o imposto sobre isso acaba por aumentar também, porque é um imposto sobre o valor do que é consumido. Portanto, se aumenta o valor do que é consumido, o preço vai aumentar os impostos. E no IRS, exatamente a mesma coisa. O fator inflação, a nível dos escalões, a nível dos aumentos portugueses, se eu aumentado mais 7%, mais 5%, a inflação é 7% e os escalões são aumentados a 3%, quer dizer, eu já estou a perder o custo de vida porque já estou a pagar mais 7% e só recebi mais 5% de aumento. E, por exemplo, se os escalões são aumentados em 3%, portanto, eu estou a pagar mais imposto, não é? Porque, enfim, os escalões foram aumentados, mas não estão aumentados porque eu estou a receber mais do que estou a pagar o escalão, portanto, acabo por estar a pagar muito mais imposto. E esse género de passar para os portugueses essa parte, porque depois os portugueses são iludidos por esta manobra que tu estás a dizer, acaba por ser a chamada ilusão monetária que nos traz a inflação, e os governos ganham muito à conta disso. Aliás, a inflação acaba sempre a ir penalizando sempre, mais uma vez, os mais pobres, por isso é que as medidas duras que às vezes acontecem para combater a inflação são mesmo necessárias e por todo o mundo. Há um tema aqui que eu queria só falar aqui em relação ao que a Filipa está a dizer. O atraso no Estado também é uma forma de imposto. Quando nós estamos a pedir uma licença a uma Câmara para uma construção, é o tema da habitação que já aqui falaste muitas vezes. O problema da habitação é que de facto não há casas, então construam casas, não é? E o problema disso é que tu, se ficaste 3 anos à espera de uma licença da Câmara para construir, esses 3 anos é um atraso no dinheiro que lá está empatado, ou seja, acaba por ser um aumento, um custo daquilo que tu estás a fazer. E esse género de pouco respeito pelo contribuinte, pelo cidadão, que é necessário também evoluir. Há outra parte também bastante importante, que nós não mencionámos, que é a questão da litigância. O Estado litiga muito, quando é em termos fiscais. Qualquer coisa diz assim, e o contribuinte diz que se calhar não é bem, tem o direito de reagir e contestar. E o fisco vai contestando sempre e vai pondo recursos atrás de recursos, e devia haver uma norma qualquer que dizia assim, olha, tu não podes litigar por litigar, porque o Estado está a litigar contra os contribuintes com o dinheiro dos contribuintes, o que é um contrassenso, é um paradoxo. Quer dizer assim, olha, tu só podes perder metade dos casos. É legítimo. Não, o Estado, obviamente, que tem que se defender e, se calhar, às vezes o Estado tem razão, embora a maior parte das vezes não tenha. Mas tem que ter cuidado e tem que ter alguma parcimónia em litigar, não é? Olha, tu estás a perder aqui, perdes 80% dos casos, tu não podes litigar tanto que senão perdes o prémio ou uma forma qualquer. Ou seja, gasta o dinheiro dos contribuintes a litigar contra o próprio contribuinte. Até aceitável, quando tenha razão e pelo juiz lhe dê razão. Mas litigar, perde na primeira instância, vai a seguir, porque o Estado não tem fundos, não é? Não tem, aliás, os bolsos do Estado não têm fundos, são os nossos impostos. Agora, uma pessoa que está a litigar, o Zé da PME, verdade, acha que aquilo está a ser cobrado a mais e reclama, e o Estado vai reclamar, vai em cima disso e vai em recurso atrás de recursos, acaba por ser quer dizer, a pessoa na PME não tem dinheiro nem tempo para andar a fazer isto atrás disto. E depois é assim o que tu estás a dizer. Para as pessoas que nos escutam, que têm um pequeno negócio, um café, uma mercearia, a complicação que existe em termos fiscais, porque é obrigatório ter um contabilista, lá está uma situação única em Portugal, que é no contexto da União Europeia, que temos de ter um contabilista certificado, etc. Antigamente assinavam-se as contas. E depois o tempo que se perde nas obrigações fiscais, né, que estamos a falar um bocadinho ao terceiro país nas obrigações fiscais, para uma PME é brutal, porque uma grande empresa tem lá um batalhão de advogados, um departamento de fiscal ou de advogados ou de jurídico, consegue resolver os problemas em tempo útil e falar com o fisco. Agora, quem tem um pequeno negócio está nas mãos destes poderes pequeninos e destas guerras. O IRC conta com 20%, nem tanto, do custo fiscal de uma empresa, porque o resto é gasto em certidões, em burocracias, em chatices que não levam a lado nenhum. Aliás, não faz absolutamente sentido nenhum. E fora uma situação que é o Estado sendo mau pagador, é mau cliente, e, no entanto, obriga algumas das empresas a pagar o imposto mesmo antes dele ter pago aquilo que estava em fatura, não é? Precisamente. Exatamente, cobra o IVA e depois paga quando pagar.
O que é a nossa retenção na fonte no recibo de vencimento de todos os meses? Exatamente. É um adiantamento. É o chamado anda cá. Filipa, eu sei que vocês fizeram uma apresentação pública no Centro de Congressos de Lisboa, com várias intervenções, e eu reparei hoje nas vossas redes sociais que vocês estão a começar a colocar essas intervenções disponíveis para quem seguir a Associação Portuguesa de Contribuintes, não é? Sim, acho que o evento que foi promovido pela Associação foi um bom evento de lançamento, com contributos de personalidades internacionais e nacionais, que traz uma perspectiva rica. E se a nossa missão é promover a transparência e promover a literacia fiscal, é nestas opiniões fundamentadas que nós também conseguimos fazê-lo. Portanto, é muito importante para nós o pluralismo, ouvirmos posições diferentes, de diferentes ideologias políticas, garantirmos que temos aqui esta diversidade de opiniões para que não haja um enviesamento político, como estávamos a falar há pouco. E, portanto, é no fundo nestes fóruns de discussão que nós também conseguimos ouvir essas opiniões fundamentadas e depois partilhar com todos aquilo que conseguimos recolher. Para além das redes sociais, eu creio que vocês também desenvolveram um site, não é, que está em fase de desenvolvimento, onde podemos aceder, nomeadamente, ao vosso parecer quanto ao imposto sucessório, não é? Sim. E vamos, nos próximos tempos, trabalhar também aqui num conjunto adicional de documentos. E, portanto, é nosso objetivo ir libertando informação, porque é da informação que nasce este equilíbrio de forças e é do equilíbrio de forças que depois vem a transparência. Muito bem. Paulo, vamos iniciar o fecho, porque os nossos 50 minutos já sabes como é, eles de facto voam. Este projeto está em fase de desenvolvimento. As pessoas podem aceder, associar-se, colaborar de que forma? Bom, nós precisamos do contributo de todos, até porque há situações que são inexplicáveis na relação que existe entre cada um de nós e o fisco, e nós queremos que os membros, enfim, a cota é €1 por mês, mas sobretudo o que nós queremos é contributos. Quem se quiser associado, o nosso site é o contribuintes.pt, lá tem todas as informações necessárias para se associar e, sobretudo, aquilo que nós queremos da relação que existe entre um e outro. Nós lançámos este parecer, aliás, porque começou a vir para a praça pública a discussão sobre as sucessões e doações, e nós replicámos com base, com dados e com factos para, enfim, pelo menos reduzir aquilo ao que deve ser reduzido. Vamos lançar brevemente a Carta dos Direitos dos Contribuintes, que é algo que existe na Europa e também queremos replicar para Portugal, e depois um manifesto, precisamente dentro daqueles contextos, o respeito pelos contribuintes, o respeito pelos nossos sacrifícios que nós estamos a dar ao Estado para o bem-estar da comunidade, é algo que não é ideológico, é transversal a todos e a quem nos ouve, independente das suas opções ideológicas, é ter esse respeito. Se pagamos mais ou menos impostos, vejam as propostas nas urnas e votem em quem acharem melhor. Mas, de facto, o Estado tem que melhorar esse respeito pelos contribuintes, e é isso que nós vamos fazer, publicar um manifesto a dizer, olha, pelo menos partidos, seja quem for o próximo governo, antes de lançar mais impostos ou de aumentar os impostos, olhe para si próprio, para os seus níveis de eficiência e tente fazer mais com os mesmos ou com menos recursos, que é isso que as empresas fazem e as famílias fazem sempre, e é isso que nós pedimos ao Estado para fazer antes de lançar um novo imposto, aumentar os impostos, tente melhorar a si próprio o seu funcionamento. E Paulo, achas que de alguma forma consegues ver este projeto como uma alavanca para uma cidadania mais interventiva, visto que temos estado muito em águas de bacalhau? Essa é a ideia, uma cidadania mais interventiva, uma cidadania mais responsável. Nós saímos do conforto dos nossos sofás e lutamos pelo que é direito, o direito dos contribuintes e o direito a recebermos aquilo pelo que nós pagamos. E é isso que nós queremos fazer, este conjunto de pessoas, com vocês, contigo, com todos os que puderem ser associados. Nós queremos mesmo que vocês nos ajudem. Fica o desafio da Associação Portuguesa de Contribuintes. Obrigado, Paulo Carmona, e à Filipa Sousa Santos pela vossa participação. E, de facto, é uma das formas que
nós temos de lutar pelos nossos direitos com uma cidadania mais interventiva. Eu convido, tal como o Paulo e a Filipa já o fizeram, a que visite as redes sociais da Associação Portuguesa de Contribuinte, não só no Facebook, mas também tem uma página na internet. Veja quais são as recomendações, as notícias e, no fundo, o trabalho que está a ser desenvolvido por esta associação. Se decidir assim o fazer, seja também um dos colaboradores. Com todo o respeito, não me parece que 12 euros por ano seja um valor demasiado alto para aquilo que é, de facto, a luta pelos nossos direitos. Mais uma vez, só me resta agradecer e relembrar que pode rever estas conversas no canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva o canal, não se esqueça de clicar lá no sininho para receber as notificações sempre que colocamos uma das nossas conversas no canal e desejar-lhe um resto de uma boa noite até amanhã à mesma hora. Muito obrigado.